Agora a gente muda de assunto e eu chamo muito a sua atenção, presta atenção. A atriz Dani Suzuki, que hoje tem 46 anos, deu uma entrevista para o podcast Tá Benito e fez revelações muito tristes sobre abuso sexual na infância e na adolescência. Olha só. Me chamaram para ser modelo na rua, esses cojoleiros, que tinha muito na época. E eu fui para um negócio desse, chegou lá, minha mãe foi junto, ficou numa outra sala. E o cara pede para tirar a camisa, para maquiar. E você acha, ainda mais no balé, que é normal você trocar roupa na coxinha, achava que aquilo tudo era normal. Tempos depois eu vi o cara na TV sendo preso. De molestar a menina, não sei o quê. E eu não sabia que aquilo, eu não sabia nem que eu estava sendo assediada. Você vai aprendendo muita coisa. Isso vai para algum lugar, né? É, tipo, eu na infância fui molestada criança. Com 7, 8 anos de idade, pelo vizinho. E guardei aquele segredo até 18 para contar para minha mãe, assim, porque eu ainda achava que a culpa era minha. Olha aí, gente, quantos anos a Dani Suzuki escondeu essa dor. E essa é uma realidade para muitas mulheres. E a gente vai debater esse assunto agora aqui no nosso estúdio. Eu recebo Kelly Andrade, que é advogada. Obrigada, doutora, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Gisele Martins, psicóloga. Muito obrigada também pela sua presença. Clara Campos, que hoje também vai abrir o coração. Você se identifica com essa fala da Dani Suzuki? Totalmente. Enquanto a Clara vai respirar fundo, toma uma aguinha. Vou conversar com você então, Gisele. Como a própria apresentadora que estava ali conversando, né? Isso vai para algum lugar da nossa memória? Isso fica guardado quando nós somos molestados, quando a gente sofre algum abuso na infância? Isso vai, isso fica guardado, isso não é dissolvido pelo tempo, como às vezes muitos pensam, né? Ah, houve ali um abuso, tinha 5 anos, 6 anos, hoje tem 40, 50, 60, já passou, já esqueceu. Não esqueceu e não passou. Tem dificuldades, às vezes, nos relacionamentos, fica uma pessoa, uma mulher ali arredia, sabe, arisca, muito sensível, tem dificuldade no relacionamento sexual com o seu parceiro, pode desenvolver ali um estresse pós-traumático. Se isso não for tratado em terapia, causa N traumas. Mas às vezes as pessoas subjugam, né? Como se com o passar do tempo, como eu disse anteriormente, isso fosse dissolvido. Mas isso fica na nossa consciência, Roberta. Acontece até de que algumas pessoas, algumas mulheres, esquecem, entre aspas, momentaneamente e num processo terapêutico se dão conta e se lembram de que foram abusadas, ou têm a consciência de que aquilo que aconteceu foi um abuso, não foi um carinho do vizinho, não foi um carinho do tio, aquilo foi um abuso. A sua história, Clara, você esqueceu ou você revive ela até hoje? Fiz tratamento, né, psiquiátrico na época. Mas a minha infância toda eu quis esquecer, né? Quis deixar aquilo num cantinho do meu consciente, né? Que aquilo era uma coisa, né? Até então não tinha me afetado, eu achava que não tinha me afetado. Você todo tinha quantos aquele anos? tempo. Eu, pela minha regressão que eu fiz na época com o psiquiatra, eu tinha uns 7 anos de idade. Mas eu lembro perfeitamente a cena, lembro o cheiro, senti o cheiro. Então foi uma coisa assim muito monstruosa, porque ninguém tem o direito de mexer no seu corpo sem autorização. E para uma criança, naquela época, ela tinha 46 anos, né? Eu tenho 56, ninguém acreditava. É mentira, está inventando, né? E eu sofri muito com isso porque ninguém acreditou quando eu falei. Então eu amorteci isso dentro de mim e trouxe isso até os meus 23 anos de idade, quando eu tive um gatilho, né? Ali disparou, eu surtei na época. Né, que aí foi que eu comecei com o tratamento psiquiátrico, porque eu precisava ser assistida, porque eu não entendia aquilo, e muitas coisas vinham na minha cabeça, né, e eu revoltada. Para quem me conhece, né, está me ouvindo hoje, algumas pessoas, sabe do que eu estou falando, a realidade. E o pior disso tudo é você não ter apoio da família, sabe? Hoje em dia as coisas estão mais mudadas, né, doutor? Hoje as coisas são mais fáceis, hoje você já identifica mais fácil, né, o que está acontecendo com uma criança, mas antigamente, por questões até
de família, né? De ser conhecido na cidade, né? De ser respeitado. Então aquilo seria um escândalo, então é melhor a gente botar por debaixo dos panos. E eu vivi um ciclo disso, um ciclo. A minha vida foi um ciclo disso até que houve esse gatilho, que eu procurei tratamento, né? Eu tentei o suicídio 3 vezes nessa fase de tratamento. Eu achava, até comentei com a doutora que a minha adolescência, da infância e adolescência, eu tinha muitos pensamentos de suicídio, de não querer viver. E sempre quis mostrar para as pessoas quem eu era. Assim, sempre fiz questão de mostrar, de me afirmar. E eu não entendi aquilo. Fui entender depois de casada no gatilho, na nossa relação. E aquilo veio à flora e meu marido não... Na época ele ficou sem saber o que fazer, porque eu não tinha contado para ele. Mesmo aqueles 3 meses ali, ele não sabia o porquê que eu tinha ficado doente, que eu parei de me alimentar. Eu comecei a me engludir, ficar só para dentro, não recebia mais ninguém na nossa casa. Olha quantos traumas isso pode acarretar na vida dessa criança, que daqui a pouco vai virar adolescente, e isso pode ser levado até a vida adulta, caso o pai ou a mãe não pare para ouvir, para validar o sentimento dos filhos. E isso faz parte, inclusive, da prevenção, né, Gisele? Sim, você usou uma palavra espetacular e que a gente usa muito na psicologia: validar as emoções. Quando uma criança diz alguma coisa, não fala para ela, isso é bobagem, fica quieto, menino, vai para lá, você está inventando. Valide, ouça a sua criança, ouça o seu filho, chega mais perto, dê eco àquilo que ele está dizendo. Pode ser que não seja verdade? Pode, mas pode ser que seja verdade. E se for verdade, qual vai ser ali o comportamento e os desdobramentos que os pais vão ter que ter no cuidado com essa criança? Porque os traumas são inúmeros. Isso que ela está relatando é muito comum. Só que os outros, às vezes, acham que é bobagem. Então, os pais precisam estar muito próximo dos seus filhos. Não quero aqui que os pais fiquem ali de cabelo em pé, mas precisam de uma atenção. Porque o abusador, aquele que violenta, normalmente é aquele que está muito próximo. Ele faz parte daquele rol de convívio da família. Então, é uma pessoa quase que acima de qualquer suspeita. É um vizinho muito amigo, muito querido, que também às vezes tem filhos, é um irmão, é um cunhado, é um padrinho, é uma madrinha, é um tio, é uma tia, é alguém que está ali muito próximo, sabe, Roberta? Difíceis são os casos em que a gente ouve no consultório que o abusador era alguém muito distante, alguém desconhecido. Então, cuidado, perceba os sinais que a sua criança vai dar. Sabe, Roberta, o pai ou a mãe vai trocar a fralda da criança, a criança antes não chorava. E, de repente, ela começa a chorar demais quando vai trocar a fralda. Quando os pais vão fazer ali a higiene da criança, comece a perceber se não há marcas, se não há roxidões, vermelhidões, apertões. A criança começa a não permitir que se manipule para a higiene, para o banho. Ou a criança, quando chega aquele tio, aquela tia, aquela pessoa, a criança fica mais arredia. Às vezes o pai fala, cumprimenta o tio. A criança fica ali meio, a gente chama meio ressabiada, meio ali envergonhada de chegar perto. E antes não era assim, desconfia. A criança começou a voltar, ela tinha desfraldado e de repente começou a voltar a fazer as necessidades na cama, precisou retornar com a fralda. É importante ficar atento. A criança não está querendo ir para a escola. Antes ela gostava de ir para a escola e de repente passou a não querer mais ir para a escola. Já são pontos de atenção para a família. É importante ficar atento. E lembrando também que às vezes surge, né,
esse comportamento de forma isolada, a gente tem que avaliar todo o contexto, né? São comportamentos que vão surgindo juntos, né? Isso. Perfeito. A criança, às vezes, costuma ter um terror noturno, né? Dormia quietinha no quarto dela, de repente começa a dizer, mamãe, papai, tô com medo do escuro. Acorda no meio da noite muito assustada. Foi o que você disse. É importante observar todo um contexto. Não é que apareceu esses comportamentos pontualmente, que isso quer dizer um possível abuso. Perfeito. E olha só, a gente estava falando dessa validação, gente, nem mesmo após contar a mãe, né, que ela estava ali com 18 anos, a Dani Suzuki resolveu abrir o coração para a mãe. E olha só qual foi a reação da mãe dela ao saber que a filha tinha sofrido abuso na infância. Muita disciplina, assim. Minha mãe, ela é professora de dança, mas também psicóloga. Ah, tá. Só que ela é soldada, assim, quando o dia que eu contei que fui molestada, não sei o quê, eu lembro da minha mãe falando assim, para de fazer drama. Qual o problema? Já foi, já passou, quando você não tá bem, tem gente que passa situação muito pior. Não dá pra perder tempo na vida com essas coisas, Daniele. Acabou, já passou, para de fazer drama, segue sua vida. Mas e aí? E aquele sentimento? Primeiro vamos saber aqui com a Clara, qual foi a reação da sua família ao saber o que você tinha passado? Nenhuma. Fizeram nada. Ficou por aquilo mesmo. Ficou por isso mesmo? Por isso Igual mesmo. aconteceu ali com a Dani, toca a vida. Isso aí, outras situações também, na família, também ficaram por isso mesmo. E a gente tem que se virar depois, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, a gente tem que se dar conta da gente mesmo. Mas eu falo assim, hoje muitas mulheres sofrem caladas. Eu sofri, né? E hoje eu posso ajudar outras mulheres a passarem por isso de uma forma, não digo leve, porque não é, mas de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais tranquila, sabendo que tem pessoas do seu lado que vão te auxiliar, né, que vão te ajudar, né? E a importância também de pedir essa ajuda. Pedir essa ajuda. Na época eu era criança, como é que eu peço ajuda, né? Mas mesmo depois de adultas, pedir essa ajuda, Isso porque aí. se a gente não trata isso, se a gente não resolve, né, essa violência que foi feita lá na infância, a gente vai carregando isso para a vida adulta e isso pode trazer outras consequências. A gente vai já contar uma outra história também, a Suelen vai participar com a gente, mas antes deixa eu só tirar algumas dúvidas aqui também com a doutora Kelly, né? Casos como esse, da Clara, da Dani Suzuki, né? Fui vítima desse tipo de violência. O que eu devo fazer, doutora? Sim, é importantíssimo saber a quem recorrer, né? Nós temos hoje aqui no nosso país, nosso estado e nosso município, uma rede de proteção à criança e ao adolescente, que é composta de conselho tutelar, delegacia de proteção à criança e adolescente, juizado da infância e juventude. Então, existe uma rede de proteção. As defensorias públicas já são preparadas para poder receber essas demandas também, porque em caso de crianças, tem que ter uma escuta especializada. Então, não cabe uma escuta sem técnica para poder ouvir uma criança, conseguir identificar realmente os casos de abuso e de violência sexual, e a fim de dar prosseguimento a um tipo de procedimento para poder punir quem fez isso, para que não repita mais, e também tratar a vítima. Porque a criança ela pode sim projetar isso ao longo da vida adulta, né? Ao longo da adolescência, da juventude, da vida adulta. Então é importante que trabalhe-se com a punição de quem praticou esse crime e também com o tratamento da vítima para que aquela situação que ela vivenciou seja de fato resolvida, né? Essa criança também precisa passar por exames, doutora, porque acaba que ela revive, é tão constrangedor também quanto, né? Quando há algum tipo de denúncia de violência física, né, sexual, conjunção carnal, é importante sim que haja assim, o exame por parte do médico legista da Polícia Civil. Mas existem alguns casos de abuso, Roberta, em que não há conjunção carnal. A própria Dani mencionou que ela tirou a roupa na frente de uma pessoa que fazia, né, praticava atos libidinosos, né, estupro com outras meninas e mulheres. Então, o caso dela não foi um caso em que teve conjunção carnal. Mas lembrando que abaixo de 14 anos, qualquer ato libidinoso configura estupro. Gente, prepare, porque eu vou ler aqui alguns comentários no nosso Facebook. Tem muita gente se identificando com a fala da Clara. Eu queria só falar um negócio, Alberto. Pois não. E depois de 30 anos, eu até comentei com o doutor, depois de 30 anos eu cruzei com ele na casa da minha família. Daqui a pouquinho você vai contar então pra gente. Se eu não esqueço. Qual foi a sua reação? O que aconteceu depois de 30 anos quando você
ficou frente a frente com o abusador. Eu vou ler então agora aqui alguns comentários, tá? Já já a gente vai ouvir o comentário também da Clara, a resposta dela. Tem pessoas aqui que pedem para não serem identificadas, e é claro que a gente vai preservar. Tem uma pessoa que diz, eu passei por isso, o meu pai, e eu tinha 7 anos. Hoje eu tenho 60 anos. Tem outras pessoas, eu não vou ler nome mais de ninguém hoje então, para não correr o risco de revelar a identidade. Dores causadas por quem deveria proteger marcam a alma para sempre. É a mais pura verdade, né? É para quem a gente estica o braço e pede o colo. É para quem a gente deita no ombro, né? Geralmente são essas pessoas. Eu fui abusada desde muito pequena por 2 pessoas da minha família. Falava para minha mãe, para minha avó e outros, mas ninguém acreditava em mim. Na época eu não entendia muito bem. Só me lembro que quando vovó ou alguém da família brigava comigo, eu achava que era porque eu estava suja. E ia para o canto chorar. E pensava, ninguém gosta de mim porque sou suja. Então, para me livrar dos abusos, eu me casei com 14 anos. Hoje tenho 46 anos. São histórias de arrepiar, né? Tem mais comentários. Sofri 2 abusos, um aos 7 anos e outro aos 13. E nunca tive coragem de falar com a minha mãe. Hoje eu tenho 45. Consigo falar sobre o assunto com outras pessoas. Fiz acompanhamento com psicóloga e descobri alguns bloqueios que existiam entre meu esposo e eu. Foi libertador, tá vendo? A gente então agora tem a participação de mais uma mulher que vai abrir o coração. A Suelen, ela também sofreu abusos na infância, dos 6 aos 10 anos. Não é isso, Suelen? Conta pra gente, qual foi sua história? 6 aos 10 anos. Não é isso, Suelen? Conta pra gente, qual foi sua história? 6 aos 10 anos. Não é isso, Suelen? Conta pra gente. Vamos fazer o seguinte. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a você de casa. Aos 6 anos de idade, eu apanhava muito do meu tio, né? E às vezes eu não tinha para onde ir. E uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, vou preservar a identidade desse homem, e ele fazia assim para mim: entra aqui que eu vou te proteger. E para mim era uma proteção, mas ele me molestava. Eu nunca tive coragem de me abrir, de contar isso para minha avó que me criou. Nunca tive essa coragem. Quando tem uns 15 dias atrás, eu achei que eu nunca mais lembrei disso, como se tivesse apagado da minha memória. Mas eu estava estudando uma palestra para me levar na igreja, e veio à minha mente aqueles abusos dele, veio na minha mente tudo que ele me fez. Então, a mente de criança, ela não é apagada. Eu descobri isso, ela não é apagada. Porque veio como um filme na minha mente, tudo que ele fez comigo, e como eu achei que ele estava me protegendo, só que ele estava abusando de mim. Eu nunca relatei isso para ninguém na minha vida. E aos 10 anos de idade, eu fui abusada novamente. Não chegou até os fins, mas eu acordava com a pessoa em cima de mim todos os dias. Por muitas das vezes eu tinha que esperar esse homem dormir, para me dormir debaixo da cama. Foi momentos muito, muito tristes da minha vida que eu vivi. Hoje, graças a Deus, assim, eu estou recuperada, fui abraçada por uma igreja, a qual tem sido canal de bênção na minha vida, tem tratado essa área da minha vida, porque o perdão, ele é libertador, né? E traumas, eles ficam na vida da gente, só que a gente tem que desencadear, a gente precisa se desaprisionar do passado, a gente precisa se desligar do passado, né? E hoje, você que está sendo abusada, você que está passando por essa situação que eu passei, não se cale, peça ajuda de alguma forma. É muito importante essa palavra que você trouxe para a gente, né? Você precisa realmente se libertar dessa história, porque muitas pessoas sofreram isso. Quantos comentários a gente leu aqui? Ficaram caladas, não foram ouvidas, tiveram a voz calada. E aí, Gisele, o que pode acontecer com essa mulher na vida adulta? Então, ela desenvolve uma série de comportamentos disfuncionais que muitas vezes ela não se dá conta,
porque é como se fosse o seu padrão de funcionamento. Ela não sabe agir de outra forma, porque ela cresceu daquela maneira. Por isso que é tão importante, Roberta, estou aqui pensando, o processo terapêutico. Sabe, na terapia, aquilo tudo é exposto, é colocado. Você que às vezes não tem condições, nós temos as faculdades, né, colocam esse serviço à disposição da comunidade sem custo. Então, mesmo se for a faculdade federal, faculdades privadas, oferecem esse serviço. As mulheres ficam com a dificuldade nos relacionamentos, às vezes ficam fechadas demais, outras vezes um comportamento sexual desproporcional a uma normalidade, desenvolvem vaginismo, não conseguem ter relação com o marido ou com o seu parceiro e não sabe por quê. Porque aquele trauma ficou ali porque não foi tratado, ela não foi ouvida, essa mulher não foi acolhida. E ela se sente culpada. E ainda se sente culpada, porque dependendo ali da faixa etária dessa mulher, a família pensa, você deu motivo, você fez alguma coisa, foi a roupa que você estava usando, você deve ter se insinuado. A culpa recai sobre a vítima. E eu quero dizer para você que nos ouve agora, você que foi vítima, você não é culpada, você é vítima e vítimas não têm culpa. Temos mais comentários aqui. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, carrego esse trauma até hoje, tenho pesadelos. Eu tinha 7 anos e hoje com 41, né, carrega esses pesadelos. Hoje ela tem ansiedade, tem traumas também. Tem mais um outro comentário, na minha família aconteceu, com padrinhos e ginecologista da minha filha. Tem um outro caso aqui também, que diz, eu tinha 7 anos, meu padrasto tentou me estuprar. Minha mãe não acreditou em mim, hoje eu tenho 57 anos. Tem mais outra participação que diz que também foi abusada pelo ginecologista, engravidou e se sentia culpada. Minha filha hoje tem 42 anos, nunca falei com ninguém o que aconteceu, pois não sabiam que se iam acreditar em mim. Enfim, tem mais e mais revelações. Eu quero saber agora com a Clara, qual foi sua reação, 30 anos depois, ficar frente a frente com o abusador? Olha, foi complicado, porque veio tudo à tona de novo, né? Mesmo, aquilo já não me fazia mal mais, não me faz mal. Mas vem as lembranças, né? E olhar no olho da pessoa e perguntar assim, por quê? Por que você fez isso ou por que você faz isso? Porque ele tem filhos hoje, né? A pessoa tem filhos. Então, o abusador, de repente, ele repete a mesma coisa que fez com outras crianças, né, doutora? Então, foi assim, difícil porque estava todo mundo reunido num dia, né? E eu cheguei para passar um final de semana e eu voltei no mesmo dia. Eu passei muito mal, né? Tive uma reação de vômito, de tonteira, aquelas coisas, e falei com meu marido assim, vamos embora. Aí ele não entendeu, porque ele não tinha ligado as coisas. Nesse percurso da área de serviço até na sala, eu falei com meu esposo assim, vamos embora, não vou ficar aqui, vamos embora para casa. Aí ele me perguntou, o que está acontecendo? Você transformou de repente, você ficou pálida e o que você está passando mal? Eu falei, não, nada. Nesse tempo, ele saiu de lá. Aí foi na hora que eu contei para o meu esposo. Aí ele, se você me conta, 2 minutos antes, eu tinha feito uma besteira. Então, assim, foi coisa assim, que eu tive que absorver aquilo, tratar aquilo. Processar ali na hora. Processar, mesmo que fosse de uma forma mais fácil, mas eu tive que processar aquilo e hoje eu falo para as mulheres, não se calem. Porque é muito fácil para o abusador, porque, tipo, todos os relatos aí têm com 7 anos de idade. Porque a criança não tem como se defender, ela fica paralisada, ela fica só esperando aquilo tudo acabar. E quando acaba é um alívio para ela, porque ela se sente livre, ela sente, não vai acontecer mais, mas se repete. E a criança, se não tiver o tratamento, nós temos uma pesquisa aí de suicídio entre adolescentes muito grande. Por que será? Agora, quando a gente diz, né, a importância de denunciar, doutora Kelly, uma criança não sabe denunciar, né? E aí vai o papel dos pais irresponsáveis. Mas, às vezes, são eles que fazem. Então, é um ciclo que
fica difícil ter fim nessas horas, né? Sim, por isso que a palavra da vítima, ela tem muito valor nesses crimes de violência sexual contra crianças. E de modo geral, contra mulheres também, né? Porque é um crime que acontece geralmente no local fechado, na intimidade, ali no local onde não tem testemunhas, não tem como você filmar, fotografar, enfim, fazer registros, né? Hoje até se tem mais acesso a celular que grava, né, que filma, mas antigamente também já não tinha isso, era muito mais difícil. A própria validação a gente também não tinha, né? Hoje em dia o comportamento da família também vem mudando, Veio né? mudando por conta da informação, exatamente por isso. Mas é muito comum as denúncias ocorrerem no ambiente escolar, por exemplo, no núcleo da igreja, né? Em locais onde você está no dia a dia e longe da família. E ali acontece o relato e a denúncia. Então, a escola aciona o Conselho Tutelar, aciona a Delegacia da Infância e Juventude, encaminha a criança, porque a escola é obrigada a proceder dessa forma. Então, todos que lidam com crianças no dia a dia têm que ter um mínimo de conhecimento do que fazer quando receber uma denúncia tão grave, que é uma denúncia de violência contra a criança. Muito bem pontuado, né? Eu já ouvi várias histórias de professoras que identificaram, porque se a criança vive dentro daquele ambiente, é ali que ela sofre violência, às vezes é dentro de casa mesmo, para quem que ela vai pedir ajuda? Às vezes é na escola, né? Deixa eu só voltar a falar com a Suelen, que ela falou que hoje ela conseguiu superar todo esse trauma que foi causado na sua vida, Suelen. Sim, Roberta, graças a Deus. Eu acho que o que ficou para trás, a gente tem que tentar fazer da minha dor com que eu possa ajudar novas pessoas, né? E só que as pessoas precisam ser tratadas. E o que passou na minha vida, hoje, com o desabafo, a gente poder desabafar, trazer esse relato à tona, eu acho que é um dos fatores primordial para a cura, entendeu? Porque essa mulher, ela precisa de cura, ela precisa de ser ouvida, ela precisa de ser entendida e ela também precisa de ser apoiada e abraçada, né? Perfeito, Suelen. Obrigada pela sua participação, por também abrir seu coração, por mostrar um pouquinho da sua intimidade para os nossos telespectadores com esse objetivo, né, de fazer um alerta para a prevenção e também, caso a pessoa já tenha sofrido isso, buscar ajuda para se tratar. Às vezes a pessoa não tem condições, como a Gisele Martins, que está aqui com a gente no programa, falou. Tem psicólogos que estão também à disposição em faculdades, né, que tem um atendimento social. É muito importante a gente levar essa informação. Obrigada, viu, Suelen? Nada, meu amor. Eu vou ler aqui mais... Obrigada mais uma vez. Eu vou ler aqui mais alguns comentários. Tem também um comentário aqui que diz: revoltante. Me lembro que quando eu era muito nova, alguém abusou de mim, né? Me fez tocar em seus órgãos genitais e a vida seguiu de um jeito estranho. Aos poucos contei à minha mãe. Hoje sinto coisas que não têm entendimento, né? Que se torna complicada. Também tem mais comentários aqui. É muito triste, por isso eu aconselhava meus filhos e aconselho a minha neta de 11 anos para não deixar ninguém tocar nela. É muito importante a gente finalizar com esse comentário, né? Da prevenção, a orientação dos pais, que é o nosso papel. Somos nós que devemos proteger os nossos filhos. Clara, obrigada mais uma vez. A gente agradece por você ter vindo aqui, abrir seu coração também, a sua intimidade com esse objetivo de fazer esse alerta. Agradecer a Deus, né? Ao meu esposo, que sempre esteve ali do meu lado, né? Foi o meu braço forte. E dizer para as mulheres não se calem, porque hoje tem tanto tratamento, está tão fácil hoje de se livrar disso. Não deixe acontecer, né? E fique de olho nas crianças também. Eu falei que eu não ia chorar. Não, mas é um assunto que traz à tona, porque eu tenho visto muito isso no meu dia a dia, nas pessoas, nas mulheres que eu converso. E eu consigo fazer com que elas se abrem, porque eu passei pela mesma coisa, né? E eu queria deixar um agradecimento a você, Roberta, pela oportunidade, né? E que chegue em frente, né? Obrigada pela confiança no nosso trabalho, tá? A gente agradece imensamente. Certo. Obrigada. Obrigada a você, Rocha. Obrigada, doutora Kelly. Obrigada também, Gisele Martins, pela contribuição para esse assunto tão importante.